Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso cantinho pra gente bater papo, pra gente falar sobre as notícias, trocar dicas culturais e hoje é dia de entrevista. Pedro Castro acabou de chegar, 17º eliminado no limite, fiquei viúvo. Quando Pires saiu, meu mundo caiu. Quando Pedro caiu, meu mundo caiu. Mas, em compensação, ele está aqui agora. Vamos chamar logo esse menino para bater papo, falar da experiência dele nesse programa lindo de viver, maravilhoso. Zoiudo, Matheus Martoni, sejam todos bem-vindos. Melhor limite desde o primeiro, sem dúvida nenhuma. Finaleira amanhã, gente. Nossa Senhora. Olá, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Que prazer ter você aqui, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Fico Quer muito... dizer, mais ou menos. Eu preferia que você estivesse lá. Ah, é. Sem dúvida. Eu vou estar lá, né? Amanhã. Amanhã, né? Todos os participantes voltam para fazer o programa ao vivo. Vou estar lá, mas sem dúvida queria estar lá como um participante ainda e com a possibilidade de ganhar 500 mil, né? Quem não gostaria disso? Não, porque justiça maior, meu filho, não tinha, porque você jogou muito. Pedro, tu jogou muito, Pedro. Jogou muito de todas as maneiras. Era bom de prova, foi bom de relacionamentos. Ó, Gu Mobile dizendo aí, campeão moral. Tentou se articular das maneiras mais improváveis do mundo. Então, quero falar de tudo isso um pouquinho. Blefou. Vamos Entendeu? lá. Todo jogo dá para ter um blefe, entendeu? Então, assim, quero falar disso tudo um pouquinho. Ó, muita gente, ó, olha o campeão, olha o campeão, olha o campeão. Muita gente aí dentro dessa vibe, né? Olha o campeão. Gente, mas, ó, galera, o negócio é o seguinte. Nós tivemos esse ano, eu acho que os melhores participantes no conjunto do No Limite. Porque o No Limite 1 foi muito bom, mas a gente tinha, assim, um grupo muito bom. Andréia, Elaine, Pipa... De uma maneira geral. Desse ano não teve muita gente boa, né, Pedro? Muita gente. O elenco estava incrível, assim, a galera com muita história de vida, com muita personalidade. Eu acho que um dos pontos altos desse programa era o elenco, sem dúvida. Agora eu quero saber assim, você já, obviamente, já devia saber quem foi o primeiro finalista, mas como é assistir o Clécio ser o primeiro finalista? Cara, eu gosto muito do Clécio, assim. Ele é um Gosto. cara que, como pessoa, como um amigo, ele é muito bom, assim. Ele é um cara, gente boa. Ele tá fazendo o jogo de alianças ali, comendo quieto, igual eu falei lá dentro, né? Então, mas é um jogo que eu não conseguiria fazer porque eu não tenho essas características. Eu não tenho a característica de ficar num lugar quieto, de não conversar, de esperar as coisas acontecerem. Eu tenho a característica de tomar a frente das situações, de falar muito, né? E às vezes eu morro pela boca. Mas o Clécio não é uma surpresa que ele tá lá. Ele já estava demonstrando quando a gente fez as provas de resistência. O cara manda muito bem. Muito bem. Ele entra num poder de concentração ali que ele consegue meditar, né? Eu não conseguia. Eu ficava me mexendo, ficava olhando pro Fernando, olhando para tudo que estava acontecendo. Nem essa de resistência aí, se precisar de meditação, vai falar para um ansioso meditar para você ver como que Não, deixa mais ansioso ainda. Pois é, eu fico ansioso que eu tô quieto. Aí eu começo a me mexer e tal. Mas o Clécio, cara, o Clécio é uma... infelizmente, assim, o jogo não deixou a gente se aliar fortemente. Até porque ele escolheu mesmo fazer esse jogo de não se aliar fortemente. Então ele tá sambando aí, sambou pelos grupos e tudo, mas gostei muito que ele foi o primeiro finalista. Eu vou dar uma opinião aqui de público. Uhum. Vou dar uma opinião de jornalista que cobre de público. Eu fiquei muito puto da minha vida. Por quê? Mérito dele, mérito 100% dele. Ganhou guerreiríssimo, aquela prova de resistência que ele ganhou. Mérito dele, não jamais vou tirar o mérito dele. Agora, enquanto público, a gente quer ver o quê? Alguém que seja muito bom de prova, alguém que seja bom de negociações, de articulação. E nisso você e o Matheus foram extraordinários. A gente quer ver um conteúdo no programa. E o Clécio, ele assumiu até ontem, não sei se você percebeu isso, que ele realmente fez o personagem do
Jogador mediano. Me fingir de morto para comer o coveiro. Foi exatamente Ele falou. Exatamente. Ele assumiu ontem. O Fernando perguntou, ele assumiu. Olha, eu quis ser um jogador que me mostrasse importante para o meu grupo, então eu tinha que ser um jogador mediano, mas não quis me destacar para não virar alvo. E com isso, na hora que eu precisei, inclusive, eu fiquei até meio assim, eu me tornei esse jogador imbatível. Eu não ouvi. Estava num bar, eu estava tomando uma cervejinha catico, Vande, muito a gente estava bem justo. difícil de ouvir ali. Eu Não, vi o muito programa, justo. mas não consegui ouvir muitos diálogos. Mas interessante ouvir ele falar isso. Um jogador imbatível. Então, não duvido mesmo se for prova, se a final for uma prova, que o Clécio ganhe, gente. Não duvido. Porque é isso que você falou. O poder de concentração dele é... Eu só tirar o acho que, chapéu. assim, ele chegou até o ponto individual e ele é um cara fortíssimo nas provas individuais, mas em um momento do jogo ele estava muito a perigo ali. Depois que o Vande foi eliminado, o próximo seria ele, pela aliança formada, né? E aí eu não senti muita movimentação dele para lutar contra isso. Talvez ele não... Se a gente tivesse perdido uma prova ali, acho que foi a Guza que foi eliminado, ele teria sido eliminado naquele... Foi a prova da pirâmide. Acho que foi a Guza que foi eliminado. E aí ele teria sido eliminado ali e ele não jogou ali naquele momento. Então ele se colocou muito a perigo com essa situação de ficar mais quieto, sabe? Então... Não, mas assim, para ele deu certo. Deu até certo. Agora ele já é finalista. Então, assim, o que eu vou amanhã acompanhar... se ele ganhar, vou aplaudir, mérito dele, criou a estratégia dele. Agora, eu, enquanto fã do reality show, eu queria que um protagonista ganhasse. Mas sabe? esse é o formato do jogo, né? É isso que diferencia ele do Big Brother, né? Então, é um jogo totalmente... Porque, assim, na final do ano passado, teve votação do público. Uhum. Eu não sei se esse ano vai ter. Você já sabe como é que é a estrutura do final ou não? Não. Ou não pode falar? Não pode falar. Ah, não. Então, queremos Pedro, BBB 23. Então, ô, louco! Não diga. Se tiver voto de público, não sei se Clécio tem muita chance. Por mais que eu tenha visto muita gente dizer, Clécio campeão, Clécio campeão. Porque ele tem outros personagens ali muito carismáticos. Charles é muito carismático, Vitor é muito carismático, Pojucan é muito carismático. Eu acho que essa final ela vai ser definida, pelo que eu penso, de jogador, tá? Essa final pode ser definida por quem tem menos rejeição. Sim. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, vamos falar dela daqui a pouquinho. Eu criei um rancinho de Ninha, por exemplo. Eu público, tá, gente? Público. Eu tinha ranço de Ninha. Toda a votação queria que Ninha saísse. Ninha não saía. Como eu tive ranço também de uma menina do Lua, que eu nem consigo mais lembrar o nome dela, ela acabou saindo. Mas eu não teve ninguém nesse programa que eu tivesse... Vitor carismático, sim, querido. Vitor é mega carismático. Alguém comentou aqui. Mas não teve ninguém que eu peguei assim, detesto esse, não quero nunca mais saber, sabe? Não teve ninguém. Eu acho que todo mundo ali dentro teve um momento importante dentro do programa ali, teve a sua importância. Né? Até os primeiros eliminados eram muito interessantes. Assim. Muito. Foi uma pena a Dai sair, o Adriano sair logo no começo do jogo. Eu não os conhecia, né? Mas depois vendo aqui fora tudo que eles entregaram, a Dai eu já via nas provas, o Adriano também até se surpreendeu muito quando o Adriano foi eliminado, mas são pessoas interessantíssimas que acabaram saindo muito cedo do jogo e não entregaram tanto assim para o público, mas o elenco era muito legal. Era muito legal. Mas quando teve a divisão ali de tribos, qual era a sensação de imaginar o que acontecia na outra tribo? Como é que era isso? Infelizmente, o programa... Eu adoraria que o No Limite fosse um programa diário, por exemplo. Seria muito melhor. Vocês verem a gente... Cara, aconteceu tanta coisa que não passa. Mas eu acho que não passa nem por maldade de edição. Não, é o tempo, né? É o tempo. E aí eles colocam ainda mais highlights naquela questão do G-Show e tudo, né? De coisas importantes que acontecem. Mas mesmo assim, cara, tinha gente ali que era muito engraçado. As piadas, a gente passava assim, tinha dia que a gente passava a tarde toda dando risada
das histórias. O Lucas, eu acho que, assim, eu acho que a edição, assim, o Lucas ficou um pouquinho apagado. Eu não sei qual é a sua percepção. Porque estando lá no jogo, cara, ele participava de muita coisa. Ele dava muita risada com a gente, igual o Charles também. Também tem a mesma opinião pro Charles. Estando lá, os caras entregavam muito, assim. Eles participavam de tudo que acontecia. O Lucas é hilário, ele conta umas piadas lá que o dia inteiro a gente dava risada, mas é que era para maiores de 18. Não podia passar no horário, era só depois do Jornal da Globo que poderia passar alguma coisa que o Lucas Não, mas fala. eu acho que podia ter pelo menos assim, sei lá, no próprio G-Show, podia ter o Diário do No Limite. E aí mostrar um pouquinho do dia, de todo dia como era lá para vocês. Porque assim, uma coisa que Ai, Lucas, falando no Lucas, Lucas entrou aí. Lucas, Aí, nossa live ainda vai rolar, Lucas. Porque assim, uma coisa que a gente gostou a muito de Paty, aqui. a Paty. Hã? Maravilhosa, Paty. Paty também, A Paty, Paty maravilhosa. Gente, também. era muita gente boa, muita gente boa. Uhum. Uma coisa que a gente gostou muito foi do casamento, do namorico de Cara, Lucas com Pires. E também do encantamento surgido lá, que todo mundo ficou aqui esperando. Cadê o casal Pedro Thieme? uhum. Você tentou, né? Você foi. Cara, não tem como não se apaixonar pela Tieme. Ela é maravilhosa, assim. E Não além de sei. tudo, linda, né? Ela é maravilhosa, ela é linda. Ela tava sem tomar banho há, sei lá, 30 e poucos dias e tava bonita do mesmo jeito. Ela enrolava o cabelo, assim, no biquíni e ela ficava com cachinhos. E, assim, tipo, parecia que ela tinha ido na cabeleireira, cara. Era muito louco. E já faziam 30 dias que tava lá sem tomar banho, sem escovar o dente. E era. A tia é apaixonante, ela é muito legal. Ela tem uma energia que contagia, assim. Eu brincava com ela porque ela me recarregava. Uhum. Eu estar perto dela me acalmava. Na minha vida, assim, eu tento ter essas pessoas, assim, que eu posso sempre voltar e conversar no final do dia para esclarecer tudo que aconteceu durante o dia de trabalho e tudo. E lá a gente tinha muito estresse, a gente estava muito É. estressado. E a tia era essa pessoa. Era aquela pessoa que eu falava sem pudor, assim, contava tudo, abria meu jogo para ela. E ela sempre era minha parceira, né? Por um bom tempo. E não, e ontem, acho que não sei se foi ontem, se foi anteontem, vocês foram conversar, acabaram encontrando também o Vande. Band, Quem a foi a outra Bruna. pessoa? A Bruna. A Bruna, incrível também. Como é que foi essa conversa, Pedro? Contem pra gente. Cara, a gente conversou muito do jogo, porque a gente não tinha tido a oportunidade de conversar sobre tudo que tinha acontecido. Conversamos sobre saídas, quando ela saiu. Conversamos sobre várias coisas que aconteceram dentro do jogo. Mais uma vez a gente selou ainda mais a nossa amizade. Foi Uhum. tudo muito legal, assim, como é sempre estar do lado dela. Só fiquei chateado que ela me colocou na friend zone em rede nacional, né? Então, lá no programa da Ana Clara, briguei com ela, mas é muito bom estar perto dela, é muito bom ser amigo da tia. Quando você já fez a live com ela? Não, não fiz, infelizmente. Quando você tiver uma oportunidade de conhecer ela, você vai ver como que ela é uma pessoa muito bacana. Não, mas ela fez uma live com um amigo meu que tá até aqui, o Matheus Martoni. Gente, é de você a gente ficar assim, né? Uhum, Que ela é muito encantadora, é uma sereia aquela menina, viu? exato. Mas assim, é amizade, não vai dar namoro. Tá todo mundo frustradíssimo aqui, Pedro. A Cara, gente queria namoro. ainda é amizade, é amizade. É, Estamos na né? amizade, Ainda gostei desse detalhe. estamos conversando, a gente é amigo, nós somos amigos, tá tudo indo tranquilo. Até Ó, porque, né, ah, o reality é muito difícil, assim, é. cara. A galera brincava lá que não tinha expectativa nenhuma de nada de relacionamento, porque a gente, cara, era a última coisa que a gente pensava era fazer alguma coisa lá dentro do programa, Não, o porque Pires falou, o Matheus falou. Não, gente, não não dá. tem. 30 dias sem escovar dente, como é que você vai querer dar selinho a Não, alguém? Gente? Não dá, não enfim. dava. Não dava nem vontade, assim, sabe? É. Tipo, era muito bom, assim, o nosso relacionamento. Em alguns momentos, assim, a gente teve aquele selinho e tudo. Mas, assim, cara, a gente tava muito... Vocês não sabem o que é o nível de estresse dentro desse Não. programa. Então, assim, a gente quer sobreviver primeiro. Depois a gente vai pensar. Quando a gente tá bem, É. muito bem, aí a gente vai pensar
em beijar, em fazer alguma coisa. Não. Gente, é sério. É um programa. Hoje mesmo eu brinquei na live que eu fiz anteriormente, que o perfil do No Limite postou, inscrições abertas. Nunca que eu me inscrevo. Eu tô até inscrito pro BBB. Me inscrevi para o Grupo Pipoca, de brincadeira, me inscrevi. Nunca, Pedro, nunca. E o que leva um zootecnista, um cara da ciência, né, um estudioso, estar na sua casa e de repente descobrir que tem inscrição aberta para o No Limite? O que leva aí? O que aconteceu aí? Cara, eu gosto muito de me desafiar, assim, sabe? Eu não consigo ficar parado, eu sempre estou me desafiando e sempre preciso dessa motivação. E aí, um ano, acho que foi em 2020, eu me inscrevi pro Big Brother, aleatoriamente também, eu estava na pandemia, durante a pandemia, eu me inscrevi e eu avancei nas fases do Big É? Brother. E eu falei, poxa, a primeira vez que eu me inscrevo, eu já estou indo lá para frente nas fases, quer dizer que eu tenho alguma coisa que eles É. querem, né? Pode ser legal. E aí, em seguida, teve abriram lá, eu gosto muito do No Limite, eu gosto muito do formato Survival. Eu também, já assisti. Eu assisto muito. Não sou um estudioso como é o Pires, como era o Léo, eu não decoro o nome dos personagens, mas assim, quando eu morei na Austrália, era o único programa que eu assistia na TV, era o Australian Survival. E aí, quando abriu No Limite, a inscrição, eu falei, vamos ver o que é isso aí, né? Vamos continuar, já que eles gostaram de mim lá no Big Brother, que é muito mais difícil a seleção, né? Muito mais gente. Vou mandar aqui pro No Limite, vamos embora. E é a mesma ficha, né? É a mesma inscrição das coisas. Então eu escrevi basicamente. Porque quando eu fui escrever Big Brother, eu escrevi no arquivo Word as respostas. E deixei salvo. Aí eu Esperto. só copiei as perguntas e já coloquei lá, nem precisei ter trabalho. As fotos, inclusive, eram as mesmas da inscrição do Big Brother. E aí avancei, cara. E aí foi. E na segunda aí já entrei. Cara, mas assim, mas você tinha ideia, você gosta de se desafiar, acho isso tão bonito, assim, as pessoas gostam de desafiar. Eu sou da vibe, gosto muito de desafiar na minha poltrona, cercada de travesseiro, um balde de... É o Comendo desafio uma que eu mais... pipoca e assistindo os outros sofrer E lá, né? vendo vocês lá. Tomando um vinho gostoso. Exatamente, e vendo vocês se lascando lá, esse é o desafio que eu curto. Mas você tinha uma noção, não tinha, né, a noção que esse desafio seria tão desafiador? Não. Eu já passei perrengue nessa vida, assim, sabe? Eu morei no Pantanal, pescava lá no Pantanal, então quando a gente pesca, a gente vai acampar, tem que acender fogueira para espantar as onças, porque senão elas chegam no acampamento. Muito mosquito, já pesquei, já acampei muito por causa do escotismo. Então, desde criança, desde 12 anos, 10, 11 anos de idade, eu já acampava. Então, assim, eu vou te falar, eu falo pra galera, meus amigos, morar lá, naquele ambiente, para mim não foi o pior. Sem Sim, dúvida. Assim. Tanto é que eu me adaptei muito, eu ajudei muito a tribo. Se vocês verem o acampamento da Tribo Sol, sim. eu, junto com o Lucas, que sempre me ajudou, assim, eu tentava ensinar os outros para também eles não ficarem dependentes de mim, assim, ensinar a fazer um nó, ensinar a amarrar a lona e tudo. E eu fiz muita coisa lá que melhorou muito o acampamento. A Lua tinha ganhado o acampamento melhor de localização, porque eles tinham coco lá, eles tinham lago, a gente tinha que sair, a Sol tinha que sair de corda para ir banhar. Mas, assim, de dormir, de se proteger da chuva, a Sol estava muito melhor que a Lua. Sim. Tanto que quando teve a mudança de tribo, não lembro se foi você que comentou, que fala que a primeira noite tinha sido terrível, que apesar do acampamento ser melhor, tinha chovido e vocês estavam muito menos protegidos que lá no sol, né? Exato. A Lua não tinha pego muita coisa naquela prova, naquela primeira prova que tinha que nadar, inclusive que eu virei meme e saí correndo bem rápido. Eles foram ganhar a prova e deixaram um monte de coisa para trás. Então a Sol acabou pegando 2 cobertas, bastante gente dormia com coberta. Tem um detalhe também, eu não sei se posso falar, mas eu vou falar. Pode, o programa acaba A amanhã. blusa da Sol era muito mais quentinha do que a da Lua. E aí, quando eu mudei, eles trocaram, né, as roupas lá. E aí, a blusa da Lua era só uma malhinha, assim. Então, eu passava muito mais frio na Lua do que no Sol. E também porque na Lua não tinha coberta e nem lona. Eles não pegaram nada disso. Eles deixaram para trás na primeira prova lá e a Sol acabou pegando.
muito ansiosos. Olha Eles o foram Clécio muito aí, ansiosos. finalista. Entrou aí também. Quem? Clécio entrou. Ah, entrou o Clécio, entrou também, não reparei. Finalista. É, Clécio, Clécio tá só no Frozô até amanhã. Clécio tá curtindo a doidado lá, ó. É. Festa E junina do assim, Pernambuco. em que momento? Ah, não, vou voltar um pouquinho na TM ainda. Quando teve a troca de grupo, você chegou a chamar a TM, né? Vem, assim, discretinho, mas chamou. Como é que foi, então, para você a eliminação dela? Quando ela se ofereceu, eu pensei assim, gente, eu acho que o Pedro, eu pensando aqui, vai ficar mais abalado do que a própria TM. Fiquei. Eu, cara, eu não sabia o que tinha acontecido no tapete lá e mostra eu ficando super incomodado, né? Eu fiquei incomodado por causa que eu tinha visto que a TM não tava e eu tinha ficado incomodado que o Janarão tinha chegado com a blusa dela. Eu falei assim, meu Deus, votaram nela para ela sair e ainda ela deu a blusa pro Janarão, e ainda ficou com a blusa, o Janarão ficou com a blusa. Meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei pasmo ali, né? Eu não sabia como reagir. Mas aí depois, quando a gente juntou, que aí foi a primeira vez que eu tive contato com o Jana, um cara maravilhoso. Eu tive contato com ele 24 horas no programa, eu nunca tinha conversado com ele. É mesmo. Aí, porque a gente não tem contato uma tribo com a outra. E aí que eu fui entender o que tinha acontecido, o ato altruísta da Ti, que eu esperava nada mais delas, e é ela. Na hora que ele falou, eu acredito, é você mesmo. Só que, tipo, a gente não quer aceitar, né? Porque É. ali as relações são muito fortes. E eu falava assim, gente, por que vocês deixaram ela fazer isso? Mas aí eu já tava indo pro Beleléu já, minha cabeça, naquele Não, momento. mas aquilo ali te abalou também no jogo, não abalou? Cara, foi uma sequência de abalos, assim, que fez eu chegar naquele ponto da briga, que passa e tudo. Mas, assim, eu fui mandado pra Tribo Lua, depois de ter, tipo, vendo aqui fora, vocês viram que eu ajudei muito nas provas, assim, Não, sabe? você era o líder da tribo Lua, da tribo Sol. Você era o líder. Você era a cabeça da tribo Sol. Durante mais da metade do programa, né? Sim, eu ajudei, eu fui muito importante nas provas, e aí naquele momento ver que a galera acabou votando pra eu ir, e eu acho que não passou, mas assim, eu tava empatado com a. Eu empatei com a Ninha, Se eu tô me lembrando bem, assim. Eu acho que eu empato com a Ninha em votos, 3-3, só que aquilo, ver a Flávia já votando em mim, já foi uma indicativo de que eu era o que sairia próximo, assim, lá da tribo, entendeu? E aí já estava muito ruim a situação. Eu mesmo acabei levantando a mão, mesmo estando empatado, e acabei indo porque já foi um abalo, foi uma decepção. E aí depois vem a eliminação da TM, aí depois vem a junção, e aí eu e a Aninha começa a entrar em atrito, porque ela começa a conversar com as outras pessoas, eu também quero. Ela era minha arquirrival e a gente se junta, então acaba abalando também. E aí foram essas coisas que acabaram abalando. Não, e tem essas coisas que eu acho muito chata. BBB também tem. Mulher não vota em mulher. Pipoca não vota em pipoca. Eu acho que isso, para a dinâmica do jogo, é muito chato. Porque a gente tem que chegar lá e esquecer um pouco, assim, é mulher, é homem, é pipoca, é famoso, não é famoso, e focar na dinâmica, importar quem contribui, quem não contribui, quem pode ser ameaça, quem não pode ser ameaça. Eu acho que quando começou ali no Sol, essa coisa, as mulheres vão se defender, para mim ali, para quem era homem e estava em volta, a melhor coisa era sartar fora. Pena que é chegar na outra tribo, já com uma outra tribo muito, muito fechada já, né? Mas assim, eu acho legítimo elas quererem se juntar. Era uma Você acha? Eu acho que Acho se ela chato. queria, eu acho que elas queriam se juntar para ir longe no jogo juntas, é super legítimo. Aí só o que ficou chato para mim foi a acusação de que eu tava querendo eliminar elas, porque eu nunca falei que ia eliminar as Sim. mulheres, entendeu? Mas assim, eu acho é um jogo, o No Limite lá quando a gente vai começar, eles mandam as regras do jogo. É 3 páginas folha sulfite lá, a gente tem que decorar. Mas não tá nas regras que as meninas não podem se juntar, que não pode trair, que não pode mentir, tá tudo na regra, tá tudo dentro do jogo, só não pode agredir, assim, que eu acho que é a mais a que elimina, né? É agredir, tem umas outras regrinhas lá, mas não acho, tipo assim, aí que é a graça, elas se juntaram e aí eu fui para tentar combater isso, porque eu seria o próximo.
Então, assim, são caminhos que o jogo vão andando, que são legítimos, que elas estavam defendendo o que elas acreditavam, só que aí elas têm que saber que vai ter uma reação do outro lado. E também é legítimo. Não, mas eu só acho o seguinte, eu não via ali nessa eu estou falando como público, tá? Naquela pseudo-união feminina, uma união verdadeira. Porque assim, entre as próprias meninas, por exemplo, a Tiane gostava de você, era uma parceira sua. A própria Flávia também era muito apegada a você. Então, eu acho que se eu não houvesse ali essa preocupação, não vou votar em mulher, e ela tivesse se articulado com quem se entendia, com quem reconhecia como aliado, eu acho que o jogo teria uma dinâmica muito bacana e o Sol, de certa forma, não teria começado a se esfarelar como se esfarelou na reta final. A tribo Eu que acho era a tribo vencedora. Se duvidar, chegaria a tribo Sol que todo inteira na mundo. final. Se a se a TM tivesse chegado ali na Tribo Estrela, eu acho que a gente estava todo mundo lá ainda. Todo Eu mundo era. acho que sim. Mas, assim, o que eu penso. É, a Flávia foi uma jogadora. Tinham três. As três eram muito unidas, assim. A Déia, a Tia e a Aninha. Elas eram muito unidas. Mas aí a Flávia acabou sendo somada com o discurso, né? Com o discurso de juntar as meninas, legítimo. E ela foi, mas ela não era a preferida ali. Ela se juntou para formar um número, né? Então, eu, é o jogo. Eu tô super tranquilo com o que aconteceu, assim, sério, eu não tô com raiva. Porque eu entrei muito com cabeça de ir live e mostrar quem eu sou, mostrar o que eu gosto, sabe? Eu, O que acontece no jogo fica no jogo para você? Você não trouxe nenhum Totalmente ranço. para mim, totalmente. Assim, teve coisas que eu fiquei surpreso assistindo, por exemplo, o negócio do Lucas, né, na minha Uhum. votação. Fiquei surpreso, porque eu não tinha visto o que tinha acontecido lá dentro. Mas, assim, aí eu fico surpreso, aí eu tenho o direito de reagir aqui e tal. Sim, Mas todo momento que eu falei do que aconteceu, eu falei, naquele momento ele agiu daquela forma. Não quer dizer que a pessoa aqui fora é um sim, traíra, é sim. um coisa. Não. É o jogo, a gente está estressado, tem que se colocar no nosso lugar, tem que entender, É, porque eu assistindo aqui, bebendo uma coca e comendo pipoca, eu faria as melhores decisões possíveis. Seria sim. muito fácil ganhar o jogo assistindo da TV, assim, entendeu? Mas entender o jeito que a gente estava lá é complicado. E é um universo paralelo, né? Aquilo ali não é uma vida, é um reality show, mais ou menos, porque é um reality tão paralelo, que qualquer reação que você tenha lá não é uma reação que você vai ter aqui fora, sabe? Eu acho que, assim, não tem história que a galera fala, eu não era eu lá. O Pires até tentou fazer o personagem, mas eu acho que não dá no limite, não dá pra ser. E o que acontece é assim, eu sou totalmente aquele cara, só que as minhas características estavam muito, muito mais afloradas. Sim, Então, assim, eu sou um cara que, aqui, numa ocasião daquela com a Aninha fora, eu conseguiria ir tomar um café, sair de perto, organizar a minha ideia para poder discutir com ela e trocar ideia tranquilo. Mas lá, naquele momento que eu estava super estressado, você não consegue se segurar. não, mas Assim assim, como a carência, o amor, a gente sente sim. amor, a gente ama a pessoa no primeiro dia que a gente vê ela, entendeu? É. Então, é muito forte, é muito forte. Não, mas a sua primeira briga com a Ninha foi maravilhosa. Para quem está aqui fora, entretenimento puro. Mentirosa! Pois é. Mentirosa! Foi uma treta lá em volta da fogueira, foi muito entretenimento. Eu ainda quero que a Globo passe o vídeo que ela fala que eu, não, que eu tô inventando. Vamos ver. Se passar, gente, na final, eu quero que a câmera esteja na minha cara, porque eu vou dar muita risada. Não, e aí teve ainda a eliminação, né? Que ela chegou a dizer, ele quase me bateu. É muito forte isso, é uma coisa muito pesada, né? Eu escolhi ser sereno aqui fora, porque eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho. Eu não quero ficar entrando nesse tipo de conversa aqui fora, Confronto. porque o que aconteceu lá dentro foi. Eu tenho plena consciência que ela também estava super estressada, né, gente? Então, a gente não conversou, nós não conversamos, nós não entramos em acordo. Quem sabe se a gente tivesse conversado civilizadamente, nós não nos uniríamos e estaríamos lá ainda. Então Uhum. foi o que eu falei no programa da Ana Clara, a gente morreu de abraçado, porque Foi. eu consegui eliminar ela, porque eu agilizei ali com os meninos para votar nela, mas logo em seguida eu caí. Ela deixou uma bomba lá para mim e eu caí.
Foi Não, e isso. acho que a reação, aquela frase que você falou, que eu não lembro exatamente agora qual foi, do tipo, você vai embora agora. Foi. E isso soou, inclusive, lá dentro, meio pesado. Eu acho que aquilo ali, Pedro, foi o seu maior problema que você teve. Foi, mais nada deu problema. Essa frase, ainda, acho que foi, ainda mais que era o dia do aniversário da garota. Até porque depois dessa briga, que foi pesada, da mentirosa lá no acampamento, no outro dia o Lucas fala que ele ainda tá do meu lado, né? Que nessa briga, a célebre frase, nessa briga eu tô completamente do lado do Pedro. Sim. Então, só, né? E aí depois foi no portal. Foi no portal que eu me desestabilizei. Mas assim, eu ouvi ela dizer que eu ia votar para eliminar as meninas e assim, é legítimo as meninas se juntarem, mais uma vez. É super legítimo. É muito legal. Porém, não fale que eu fiz uma coisa que eu não fiz, porque Você eu não não fez, fiz. não, é horrível. E Isso que você já, atacou. com os nervos à flor da pele, isso ganha É, também uma proporção, uma ofensa mortal, né? mortal. E ainda pensar aqui fora que tá colando em mim essa imagem de que eu queria eliminar. Gente, eu não sou. Eu falei antes de mudar para a Lua com a Ti que se eu precisasse, eu ia carregar ela nas costas para nós dois irmos para a final. Eu ia ajudar ela, ela me ajudando, eu ajudando ela. Então, tipo assim, como assim, cara? Eu vou eliminar todas as meninas? Não, e a própria Flávia, você fez de tudo para a Flávia ficar perto de você. Você fez de tudo, você articulou, conversou. O impossível você fez ali para a Flávia não ficar lá no outro grupo, né? Tá. Carol Fialho tá falando que eu exagerei mesmo. Não, É exagero. isso que Mas eu se tô falando. arrepende daquela frase? É algo que você se arrependa? Está na lista de Eu não arrependimento ou quero não? Foi ficar do jogo. Eu não quero ficar pensando que se eu me arrependo, porque assim, minha trajetória foi tão legal. Sim. Eu mostrei tanto. O maior ganho que eu tive no programa, eu vou falar para você, assim, abrir o coração. Foi saber que ser eu basta, que as pessoas Uhum. gostam de mim. Eu era um cara muito seguro, assim, para falar a verdade. Eu era muito seguro. E assim, os meus amigos falam que eles me viam ali eu não. É clichê, né? Falar participante do reality show fui eu, né? Mas assim, cara, eu sou aquele cara ali, velho. Eu estouro mesmo, eu choro mesmo. E eu sou emoção pura, pisciano puro. Eu carrego todos os problemas do mundo nas minhas costas. E é isso, eu sou aquele cara, exagerei mesmo, mas não vou ficar me arrependendo, porque assim, senão anula uma trajetória tão bacana que eu fiz, eu não vou não. Eu gostei muito do que eu fiz e infelizmente se eu puder jogar de novo, aí sim eu vou tentar controlar isso. Mas agora eu não vou ficar me arrependendo do que eu fiz, não. Não, eu acho que nada anula a sua trajetória. Nem que você diga assim, eu me arrependi de nada vai anular. Porque sua trajetória foi incrível. Foi Exato. maravilhosa. A sua saída foi. Que você tinha que estar aqui fora, né? Para ver as reações de Twitter. Eu O povo. tava aqui fora. Ah, você já estava? Não estava Tava. confinado, não? Ainda? Gente, eu tava escondendo, todo mundo falando que eu torcendo, minha mãe espalhando meu Instagram pra cidade inteira, falando pra votar em mim. E eu sabendo que eu ia ser eliminado. Vocês não sabem o que é isso na Ah, é nossa cabeça. horrível, né? É horrível. Não, mas eu achei que quando você saiu, vocês ainda estivessem lá no hotel. Não, já tinham saído, né? Não, já fazia tempo. Eu assisti uns Ah, 5 é? programas aqui. Ah, A é? gente saiu quando o programa que o Pires foi eliminado. Então teve o Pires, Ah. Rodrigo, Tieme, Ninha, Janaron. Então Ah, tem aí eu. razão. Tem razão, é isso mesmo. Porque eu vi até, eu até repostei um vídeo do Matheus. Ah, saímos, acabou. Aí no dia seguinte ele foi eliminado. Exato. Tem razão, é isso mesmo. Agora me diga uma coisa: perder prova devia ser algo assim de revirar o estômago. Aquela então, você era o mestre do quebra-cabeça. Não montar aquela pirâmide, a sua cara, Pedro, ali você conseguiu passar. Se eu fosse ator, naquele momento você teria passado todos Mas o os. da pirâmide eu ganhei, pô. A A da gente pirâmide você ganhou. ganhou? Ah, tava no sol ainda. Qual Foi. foi que você perdeu que você ficou desesperado? Foi o da vara, Ah, o da vara, que é pior. O da que vara. era Não. facinho. 4 peças. Você ainda diz isso. Eu montei a pirâmide. Né? E não E montei ainda uma tinha a base. tartaruga, e a tartaruga foi no outro dia ainda, que foi a É. mais difícil. Mas vamos na tartaruga. Mas antes disso, que a responsabilidade, você bateu no peito
e não montou aquela vara. O seu rosto ali era da desilusão. Como é essa sensação ali de você Cara, perder eu uma... tentava trabalhar. Por muito tempo na minha vida eu não aceitava ser derrotado. Sou filho único, né? Então pensa. Eu sempre gosto de ganhar, individualista e tal. Só que eu trabalhei muito isso na minha cabeça. Muito, muito. E assim, eu tentava anular esse sentimento de derrota dando o meu melhor. Então eu sabia que em nenhum momento eu me entreguei ali. Você vê na corda, naquela de força, mesmo a gente perdendo, eu dei o meu melhor. E assim, o que eu queria, se eu fosse eliminado de lá, eu queria ser eliminado com o pessoal falando justamente isso. Você foi um cara forte, a gente vai votar em você porque você é forte, entendeu? E eu acho que aconteceu um pouco disso, sim. Mas eu tentava eliminar esse sentimento de derrota dentro do meu coração, dando o meu melhor nas provas. Eu perdi, mas pelo menos eu fiz o meu melhor e tá tudo certo. Não, e achei muito corajoso de ter perdido essa prova. Eu acho que deve ter sido a prova do privilégio, acredito eu. Você ir montar aquela tartaruga, que devia ser uma coisa... E que foi isso? Foi mais um desafio que você se colocou? Eu vou fazer. Porque você devia estar abalado naquele momento ainda, né? Não, então, aquela prova da vara, ela aconteceu alguma coisa ali técnica que eu não consegui, sei lá, aconteceu alguma coisa que eu não consegui encaixar as coisas lá, os paus lá. E para mim, e todo mundo me deu força depois que eu saí ali. Depois que a gente saiu da prova, eu tava puto porque eu não consegui montar aquilo. Não sei, tipo, e aí saímos da prova e a galera dando força. Amigo, relaxa, só era o privilégio. É. Tinha uma cadeira lá, então, assim, a gente. Era muito bom ganhar a prova do privilégio, porque a gente não, era que queria dizer que a gente não ia passar fome, né? Mas. Aí a galera apoiou, sabe? Apoiou mesmo. Só que eu fiquei puto mesmo comigo mesmo. Sim. Mas eles não me tiraram em nenhum momento. Quando a gente viu que era quebra-cabeça, eles sabiam que era a minha praia, que era a minha área. Então, ninguém discutiu, assim. O Charles nada muito bem, o Pojucan nada muito. Quem mais que foi? O Vitor também nadou muito naquela prova. Tinha que nadar. E é isso. Eu acho que eu e o Lucas já tinha tido interação ali quando ele veio. A gente teve outra prova de quebra-cabeça que tinha que levantar o Poseidon. É. Foi legal, a gente ganhou também. Então não tem. Mas Não você tem... sabia que você era tão bom de quebra-cabeça? Cara, eu amo quebra-cabeça desde criança, assim. Eu gosto de montar as coisas. Eu nunca pus a prova, né? Eu nunca tive que montar com uma prova de quebra-cabeça com velocidade. Nunca tive que fazer isso. Mas não sabia. Mas quando eu entrei no programa, eu era o mais gordinho, vocês viram, É. né? É. Eu era bem fofinho, eu tava pesando 101 quilos. E aí eu sabia que eu não ia ser o cara mais forte de resistência. A galera fala, o cara saía na resistência. Às vezes, eu economizo. Na parte individual ali, teve prova que eu falei, cara, eu vou sair porque a de imunidade para mim é muito mais importante. Eu vou ficar me matando aqui. No outro dia a gente passava fome, no outro dia a gente não tinha energia para entregar tudo na outra prova. Então eu tive que maneirar a minha força, onde que eu ia colocar a minha força. E eu identifiquei que ali na estratégia e na montagem dos quebra-cabeças era onde eu ia poder ajudar meu grupo. Então eu me colocava nessas situações e a galera viu, né? A galera viu a importância em mim, gostavam de mim, tanto é que até outra tribo falava lá, né? Que É. o escoteiro montava quebra-cabeça. Não, mas de qualquer maneira, você teve uma evolução monstruosa, inclusive em provas mais de força. Aquele duelo seu com o Janaron, eu falei, o Janaron vai passar o Pedro ali. Nada, cara, tu venceu o Janaron, que era o cara que era a formiga atômica, né? Mas assim, a prova para mim, a imagem de Pedro, para mim a mais emocionante, não sei qual é o seu momento mais emocionante, é sua última prova, você segurando aquele negócio, você conseguiu botar o totem de volta naquela bolinha. Você foi sacudindo, sacudindo. Gente, eu torci tanto. Eu sou muito time Pojucan. Mas acho que eu nunca torci tanto para uma pessoa num reality show como para você vencer aquela prova. O Ipojuca estava já protegido, né? Dava Tava para ele protegido, torcer um gente. pouco para mim também. Exato, mas acho que tem ali uma coisa muito da vitória, né?
Eu acho que tem Cara, uma coisa assim, você vencer. Porque ele não precisava, ele estava imune ali, né? naquele dia eu tinha virado lobo solitário. Não tinha mais ninguém do Era meu tudo ou lado, né? nada ali. Era tudo ou nada. E ali eu falei, eu me guardei quando tinha, quando tinha as provas de imunidade ali. A gente sabe que se um aliado seu ganhar, tá tudo bem. Você sabe que o cara tá forte, você não vai ser eliminado. O problema é uma pessoa que você é uma opção de voto para você ganha imunidade. Aí você tem que reestruturar seu jogo, né? Mas ali era a minha vida. Ali eu falei pro Lucas, acho que falei pro Lucas mesmo, falei, Lucas, eu vou, agora eu sou um lobo solitário, ninguém vai, todo mundo vai votar em mim. Só que não tira a minha oportunidade de pelo menos pelas minhas próprias forças ganhar isso aqui. Porque eu tava achando que ele naquele papel que ele ganhou, ele tava escondendo de mim já tava escondendo. Eu achei que ele ia ter um benefício para tirar alguém da prova de eliminação, alguma coisa nesse sentido. Porque já estava rolando a questão da imunidade no acampamento. Aí eu imaginei que não teria duas imunidades no mesmo dia. Mas poderia ter uma outra coisa, que seria uma coisa para prejudicar algum outro competidor, né? E aí eu falei para ele, cara, não tira a minha chance de ir nessa prova, porque ali eu falei, cara, é minha vida. E ali eu entreguei tudo. Infelizmente, meu ombro falhou. Eu tava muito bem de cabeça, muito bem, assim. Cara, você Mas foi muito genial quando botando aquele totemzinho de volta no lugar. eu tava com muito controle na barra ali. Tava com muito controle. O Ipojucan, pelo que eu vi na cena, ele tava um pouco mais desequilibrado que eu. O meu equilíbrio é bom, assim, eu sou muito bom de equilíbrio. E aí, da base, da época que eu fui judoca, dá muita base pra gente. Então eu tava muito bem ali. Só que o judô também ferrou minha clavícula, isso que fraquejou ali, mas tá tudo Mas bem. qual foi, assim, para mim, enquanto público e o torcedor, é a imagem que eu guardo sua, é você guerreando ali, lobo solitário mesmo, Wolverine, né, Uhum. lutando ali. Mas qual foi para você? Qual é a imagem que você guarda do Pedro no programa? Ah, cara, eu vou guardar uma imagem de felicidade, assim. Eu gosto da imagem que eu terminei aquela prova com o Janaron, que eu rodei a maçaneta lá e corri para abraçar a galera, assim, sabe? Eu saí com o braço aberto, assim, para abraçar. Eu gosto desses momentos que eu tava com a tribo, que eu tava com a galera, que a gente ganhava junto. Era muito forte ganhar junto. E perder era pior ainda. Pois é, eu imagino. Perder e ainda tinha o Ipojucan tinha uma maneira de comemorar que se você está aqui fora, no jogo de futebol, numa pelada, você Abrir. ignora. Agora, lá dentro, Não, ele era pesado, cara. aquela comemoração, a minha então ficava completamente descontrolada. Te incomodava também? Aquela maneira muito efusiva dele comemorar? Me incomodava. Incomodava porque, assim, eu sempre respeitei eles como competidor, assim, sabe? Sempre respeitei a galera. Não falo que ele agiu com. Ele foi desrespeitoso. Não foi, era o jogo dele. Uhum. Só que, assim, virar, comemorar na nossa frente no momento que a gente tinha perdido, que a gente ia eliminar uma pessoa, matar uma pessoa, né? A gente ia ter que É. despedir de uma pessoa. Aí virar pra gente, a gente não fazia isso, a Sol não fazia virado pra Lua, quando ganhava as provas de imunidade. A gente Não. tentava comemorar com a gente, mas a gente não virava. E assim, às vezes virava, e isso doía bastante, assim. Mas é do jogo também. Não tem. E o que mais você acha que mudou em você assim? Por exemplo, escovar dentes virou uma delícia. Como foi a primeira vez que você pôde escovar dente, tomar um banho de chuveiro? Como foi reencontrar a vida normal? Você passou porque o Pires, o Matheus Pires falou muito isso, que ele não tinha ideia que coisas tão pequenas fossem tão maravilhosas, como escovar um dente, como usar uma privada, Uhum. como tomar um banho, usar um shampoo. A galera... Eu fui o último a escovar o dente lá no programa. Porque a Lua ganhou, né, a escova de dente com a pasta. E aí, quando eu fui para a Lua, que eu fui transferido, o Rodrigo levou a pasta de dente e a escova dentro da mochila para Sol. Então, assim, a galera da Lua já tinha escovado o dente, porque eles tinham ganhado. E aí, quando eu fui para a Lua para escovar o dente, a escova e a pasta foi para Sol. E aí, a galera do Sol escovou o dente. Então, eu fiquei sem escovar. Eu fui o último a escovar. E, cara, o dente era uma nojeira, era muito nojento. Vocês não têm ideia.
Cara, a nossa gengiva ficava toda branca, aí a gente precisava ficar passando o dedo, aí saiu um negócio branco da gengiva, os dentistas aí vão saber o que que é. A gente precisava ficar tirando, porque senão a gente ficava com a boca toda branca. E o dente a gente precisava ficar passando pauzinho assim para poder tirar a craca que ficava, a placa. E saiu uns negócios enormes, era horrível. Deus do livre, foi pior. E poder tomar banho no hotel, né? Depois que foi eliminado lá, fui pro hotel. Aí foi, sentei no chão lá, fiquei umas 3 horas lá. Não, não foi não, para não gastar tanta água, mas foi uns 30 minutos assim, eu passei shampoo umas 5 vezes no cabelo. Cara, saiu uma água preta. Uma água preta. É mesmo. Era horrível, horrível. É porque não A gente adianta. não acha que tá tão sujo assim, mas, É. cara, poder se esfregar com uma bucha foi, foi muito bom. Não, e quando chovia, devia ser terrível, né? É, eu. A fome eu me acostumei muito, mas o frio eu não consegui me acostumar. Eu senti muito frio lá. Eu acho que eu perdi minha capa de gordura ali durante o programa e eu fui sentindo mais frio ainda. Você E a chegou minha calça, em algum momento pensou em desistir? pensei no último dia. Naquele último dia que eu tava bem abalado, mas Ah, até depois da eliminação da depois do linha, né? portal. É, que Ah, eu pedi para sair ainda, né? Que eu agacho lá, choro e falo, ah, quero sair daqui. E ainda bem que eu não saí, ainda bem, porque se eu estaria muito chateado, muito triste. Mas antes não. Até o dia do portal, eu tava muito bem lá. Eu moraria por mais alguns dias lá é também. mesmo? Uhum. Tava Se muito bem. tivesse lá até hoje, se tivesse uma repescagem, agora vamos ter uma repescagem, você voltaria? Oi, agora? É. Ah, eu ia pensar. Ia pensar, mas daqui uns 2 anos, assim, eu volto. Mas BBB 23 está disponível. Tem que estar. Estamos abertos a propostas. Cadê o Boni? Tá assistindo a live? Manda aí a Vamos proposta. marcar o Boninho no final da live. Marca ele aí. E para quem está torcendo, Pedro? Eu torço pro Clécio e pro Charles. Assim, vamos ver quem que vai chegar ali, porque ainda não sei como que vai ser a final ali. Mas o Clécio, eu não concordo com o jogo, mas assim, como pessoa, eu gosto muito. Mas o Charles é o meu principal. Assim, eu gosto, eu acho que eu vou acabar trazendo uma torcida pro Charles. Ele é um cara muito bacana. Não me senti lesado ou traído por ele em nenhum momento. Ele sempre foi sincero comigo, sempre jogou bem. E eu me identifico com a história dele, porque ele é um cara que tá fazendo doutorado, numa batalha danada para fazer isso num mundo, num Brasil que não valoriza nada a ciência. Você ser um bolsista de doutorado é uma. Fazem mais de 10 anos que não É de renovam aplaudir. que não atualizam a bolsa. Desde eu fiz meu doutorado, eu fiz meu mestrado em 2015 e até hoje a galera tá vivendo com o mesmo valor, assim, 1.500 conto, morando fora de casa, morando em outra cidade muitas vezes. Então, assim, ser pesquisador nesse Brasil é muito complicado. Então, eu me identifico muito com a história do Charles. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se os dois chegarem lá na final, tende a ir mais pro Charles. Aí, se o Charles não chegar, eu vou torcer pro Clécio. Entendi. É, não, que dessa altura da vida, qualquer um ali que vencer vai ser justo, né? Pô, Porque... todos E guerreiraço. todos vão representar vocês, né? É, são pessoas, assim, guerreiros, né? Faltou 6 dias para eu chegar, né? Faltaram 3 episódios para eu chegar também. Ah, Então, conta isso. Como é cheguei que. quase no final. Não, é quase no final. Ó, a Quase na final. menina, ó, Faltaram tá seis querendo dias. saber. A menina que tá muito ansiosa, a menina underline Ola, tá dizendo a escova era compartilhada, a escova de dente. Tinha 2 escovas, eu acho. Eu E não aí sei eles como que foi compartilhavam. ele. É, eles Ah, compartilharam. gente, na altura do campeonato, você 40 dias, sei lá, 30 dias sem escovar dente. Você compartilha a escova, a caneca, a colher, compartilha tudo. Né? Compartilhava até cueca que ficava jogada lá e ninguém sabia de quem era. Acabava, o pessoal pegava lá as cuecas que ficava jogado nos terreiros. Jesus! E como é que era a dinâmica, Pedro? Que aqui pra gente, como o programa passa 2 vezes na semana, mostrava que era assim: um dia era a prova do privilégio, no dia seguinte era a prova da imunidade. Era assim mesmo? Era num dia, era uma prova, no outro vocês não tinham, vocês tinham máximo 24 horas para descansar? Ou tinha, na verdade, um espaço maior, mas que o programa condensava?
Cara, era prova dia, todo dia tinha prova. Era Todo um dia. dia, um dia era privilégio, outro dia era imunidade. Era assim. E a Mas todo gente dia mesmo, não tinha assim uns 2 dias para descansar? não tinha descanso. Não sei se posso falar, mas no domingo a gente, eu acho que era descanso da equipe, né? E a gente não fazia prova. Era 3 eliminações por semana, no caso. Era um Meu dia Deus. sim, dia não, dia sim, dia... todo dia, né? Todo dia tinha prova. Ou era privilégio, ou era... Aí, não sei se podia falar, mas descanso no Não, domingo. né, acho que não é segredo, mas é porque a gente fica curioso. Eu imaginei que, digamos, fez a prova, na terça-feira rolou o privilégio, na quarta rolou a imunidade, foi exibido na quinta. Aí vocês ficavam 3 dias descansando, convivendo. Não, não. Era todo dia. Socorro! Só que a prova era a melhor parte do dia. Era o que você mais gostava, né? Era o que a gente mais gostava, porque quando a gente não estava na prova, a gente estava no acampamento fazendo nada, conversando fiado e o povo falando mal de você, ou as conversas de jogo acontecendo, era muito chato. Então, para mim, o melhor era o melhor era as provas, que E a que gente ia provas lá, maravilhosas, né? Meu pai, maravilhoso. Cara, era muito maravilhoso. legal fazer aquelas provas. Era muito bom, era muito legal, assim. Seria legal fazer aqui fora, assim, É. Podia ter um parque temático, né? Parque temático no limite. dos No Podia ter, ia Limites. bombar. Eu tô pensando em abrir um acampamento aqui de emagrecimento na minha cidade. Usar minhas técnicas. Boa, Eu boa. vou ganhar uma grana. Meu querido, e agora? Tínhamos o Pedro, zootecnista, um cara estudioso. Agora o Pedro é conhecido no Brasil inteiro, convidado para festas, trabalho. Como é a vida do Pedro famoso agora? E daqui para frente, como você vai viver o Pedro? O Pedro vai voltar a ser um zootecnista? Vai utilizar as redes sociais para o trabalho? Vai querer ganhar dinheiro também fazendo público? Como fica o Pedro a partir de agora, já que o Pedro é uma figura pública? Eu entrei muito focado no que eu queria, no que eu gosto de fazer. Assim. Eu amo o que eu faço. Eu amo a minha profissão. Eu lutei muito para chegar até nesse momento. Ainda quero conquistar muito mais coisas, mas eu lutei bastante para estar onde eu tô, assim, sabe? Eu morei em vários estados. Eu morei em Goiás, morei no Mato Grosso do Sul, para fazer a minha formação, a minha academia. E hoje eu estou numa posição bem bacana. Eu não jogaria tudo isso fora assim, para ir para uma carreira artística, até porque eu não tenho perfil de ser um artista, assim, para eu fazer as publis no começo eu estava super engessado, agora que eu estou ficando mais aliviado, que eu estou pegando as manhas e tal, mas não tenho perfil para ser artista ou viver na mídia. O que eu quero é tirar o melhor dessa situação, tentar ganhar uma grana sim, porque eu não ganhei nada e acabei ficando um pouco mais pobre também, porque o cachê, né, é pouco. E aí não ganhei o prêmio, então vou tentar tirar assim o que eu puder dessa situação e vou pensar como que eu vou trazer esse reconhecimento para minha vida. Então quero mostrar um pouco mais do meu trabalho, sim. Quero mostrar um pouco do escotismo, que foi uma coisa que eu levantei lá dentro, que é Sim. um movimento muito legal. E assim, não tô com muito, tô deixando as coisas acontecerem. E vamos ver. Não quero abandonar meu trabalho, para responder. Mas, de qualquer maneira, agora você tem uma plataforma grande que você pode utilizar até para o seu trabalho, inclusive, né? Sim, sim. Quem sabe aí um Globo Rural, né? Me convida para Sim, projetos e sim. tal. É nesse sentido que eu quero, mostrar o meu trabalho, mostrar o que eu gosto de fazer. E aí seria muito legal as pessoas se identificando também com esse outro lado que não conheceram lá dentro, né? Sim. Então, é isso que eu pretendo agora, de agora para frente. Muito bacana. Ó, gente, de qualquer maneira, castro.pedro é o Instagram do Pedro aqui. Eu estou fuxicando todo dia, muito bacana. O Pedro tem uma aura muito boa. E me diga uma coisa: assédio das É. menininhas desse país, de Maringá. Você está em Maringá? Hoje eu estou em São Paulo, Ah, porque foi a como época eu do tive que ir programa, para o né? Rio, eu tive que ir para o Rio para Ana Clara e eu tenho que ir para o Rio de novo amanhã, e eu fiquei em São Paulo trabalhando. Ah. Mas você mora e vai continuar morando em Maringá? Vou Ou continuar não vai? morando em Maringá, sim. E aí, como é que estão? Ficou muito assediado? As menininhas estão caindo em cima? Muita paquera, muita cantada pelo Instagram? Tem. Instagram tem demais, bastante.
Só que não dá tempo de ver, cara. É muita É muita mensagem. coisa. Eu, assim, eu quero muito responder todo mundo um dia ainda, sabe? Eu olho as mensagens, a galera manda, eu vejo todas. Só que eu não consigo responder, porque é muito complicado. Se eu começar a Não, é responder. muito Aí complicado. eu falo assim, aí eu respondo e a galera já manda assim, e aí, como você tá? Aí eu fico com vontade de responder. Tipo, se eu começar a responder, aí tudo é muito complicado. Mas eu quero conversar com todo mundo um dia, né? Vamos aos poucos. Não, e é E um carinho que você nem sabe de onde brota, né? Uma pessoa que de repente nunca te conheceu e você volta e é tanto carinho, tanto amor. Óbvio que tem os idiotas também, mas eu acho que de uma maneira geral é muito carinho, né? Muito cara, eu afeto. amo vídeo de criança mandando, cara. As Oh, criancinhas mandando, ai Pedro, por que você saiu, cara? Nossa, os pais mandam, eu mando vídeo de volta para as crianças. Eu amo demais, é muito bom. Assim, a gente saiu muito estressado, porque eu acho que no Big Brother você sai e você já tá com toda a sua história já foi contada ali. sim, Então, ou você lida com o que você tem que lidar com o que você já fez. verdade. O No Limite, ele é diferente porque a gente saiu, por exemplo, eu saí e eu sabia tudo que ia acontecer para frente, minha eliminação, aquela briga, e nós não podemos contar para ninguém. Então, a gente fica num estado de estresse muito forte, assim. Até aqui fora, para mim, aqui fora foi bem complicado nas primeiras semanas. E ainda assim, e ainda lidar com assédio, né? Lidar com a vontade de responder todo mundo, de conversar com todo mundo, de ter que produzir conteúdo para a galera, né? Que pede. Então, agora que eu tô voltando ao meu normal, agora que eu tô conseguindo sentar, escrever um pouco no computador, tô conseguindo voltar na minha rotina, assistir uma série. Mas assim, até a minha eliminação ali eu tava em estresse total, mesmo aqui fora. Não, mas é mega natural isso. É uma experiência que você vai levar para sua vida inteira, né? É uma Uhum. experiência que você vai contar para seus filhos, sei lá, é uma coisa que marcou e vai marcar a sua trajetória para sempre. Exato. Nunca mais vou esquecer isso, né? Vai ficar para a história aí, até para os meus Não, e quem netos. sabe daqui a alguns anos poderá ter uma edição No Limite, Segunda Chance, né? E Quem também. sabe teremos Pedro. Eu prefiro ver Pedro no BBB 2023. Ah, Parece que você vai acha que ter. meu jogo funcionaria no BBB? O jeito que eu sou? Eu não Ah, sei. Lá, rapaz. não Você é sei. muito bom de lábia, Pedro. Você é muito bom de lábia. Se enrolou um pouquinho nessa reta final, mas você era muito bom de lábia. Você é muito simpático, sabe? Você Né? é um rapaz, você é uma figura muito agradável, uma figura agradável que eu digo, você passa uma coisa boa. Apesar de eu torcer um pouquinho para a Tribo Lua, porque a gente sempre acaba torcendo para quem perde. Né? Eu acho É, que isso é natural do público. Então a Lua estava muito ferrada, eu acabava dando uma torcida muito para a Tribo Lua. Mas eu gostava muito do Pires e de você na Tribo Sol. Por uhum. causa disso, você passa o Pires pela picaretagem dele, pelaquela jogada dele que era muito divertida, né? E Vocês não você entendem pela. o quanto eu queria ter ido mais longe com o Pires. Assim. A gente estava se entendendo muito bem no jogo. A gente estava se entendendo muito bem. Eu acho que se a gente tivesse passado ali, cara, porque começou a ornar o jogo, É, ornou o jogo, assim. Ele pensava igual eu é. e nós tínhamos a mesma saída, a mesma estratégia, assim. Foi muito triste ter que eliminar o Pires, ter que participar ali naquele dia ali da eliminação dele. Foi, Mas era você ou ele, gente. Aí não tem jeito, né? é, Então, alguém fala que OnlyFans? Acho que não, não faz muito perfil dele, OnlyFans. é. Pedro, querido, obrigado demais por ter topado por essa live. Fiquei muito feliz. O Brasil gostou muito de conhecer você, sabe? E a gente espera ver mais de Pedro Castro por aí em breve. Eu que agradeço todo mundo que participou, né? Teve um público aí bem bom. Expressivo, Muito verdade. obrigado pelo convite, muito obrigado por todo o carinho, todo mundo que está assistindo aí. Continue assistindo, amanhã eu vou estar ao vivo de novo na Globo. Meu Deus, dá um nervosismo. Mas eu agradeço muito, muito todo mundo que está assistindo, que está mandando carinho, que está interagindo com os meus comentários, com as minhas publicações. Sintam-se abraçados, eu tô muito feliz com isso. E agradecer pelo convite a vocês aí, a você, ao blog aí, ao Instagram do Mais Novelas, que eu gosto muito, eu já segui para ver as notícias, né? E,
E gostei muito do convite. Muito obrigado. Imagina, eu fico muito orgulhoso de você ter topado, parabéns. Foi muito bom. Tudo que você fez foi muito bacana e marcou, viu? Protagonista, isso é que importa. Beijão, querido. Beijão, todo mundo que Beijão. assistiu a live fica salva para você curtir um pouquinho mais desse rapaz sensacional. Ótimo. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchauzão, gente. Fiquem com Deus. Beijão.